Oi, gente linda! Estamos aqui para mais um vídeo Por que a sua empresa não cresce? Estamos na série Gideão. Já colocamos a primeira parte e hoje vamos fazer a segunda parte baseado nessa história linda, uma história bíblica, a história de Gideão. E semana passada fizemos a primeira parte, já está aí no canal. Se você não assistiu, assista a primeira parte, que foi maravilhosa, né, Jussara? Nós falamos do desequilíbrio emocional, que é um dos fatores que prejudica muito o crescimento da sua empresa, quando o empresário não tem esse equilíbrio emocional, não sabe quem ele é, não sabe o quanto ele é capaz, não sabe o quanto ele é merecedor de receber. E isso aconteceu com o Gideão, né? É importante você ir procurar essa primeira parte da história para você entender o que nós estamos falando e aproveita, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha para que esse vídeo possa ser distribuído para mais pessoas. Isso aí. Então vamos começar. Agora estamos em que parte da história, Jussara? Nós vamos começar hoje em Juízes 33 e nós vamos até Juízes 7, de 1 a 8. Essa parte da história de hoje, ela fala de como que Gideão selecionou as pessoas para estar trabalhando com ele. Mas antes de ele selecionar essas pessoas, ele foi revestido pelo Espírito Santo de Deus, isso é muito importante. Então, a partir desse momento que ele foi revestido pelo Espírito de Deus, as pessoas começaram a se identificar com ele. E nesse contexto, o que aconteceu? Os midianitas, que eram o povo que era o inimigo deles e saqueavam o povo de Israel, se juntou no vale de Jezreel. E neste momento Gideão disse, é a hora da luta. Então ele viu que ele tinha que começar a convocar o povo. E ele fez essa convocação, começou a convocar os povos de outras tribos para vir pelejar com ele, né? Então foi neste momento que Gideão sentiu que era o início da guerra, estava começando. E por que, né, Jussara, que a gente tem colocado a formação de equipe como um fator importante para o crescimento da sua empresa? O que acontece? Observe Gideão, ele só começou a convocar o exército dele quando ele viu que os inimigos estavam preparados. Eram 135 mil homens. Então, este é o momento exato que ele começa a fazer a convocação. O que isso tem a ver com a vida do empreendedor? O momento, o tempo certo para você contratar um empregado é fundamental para o desenvolvimento da sua empresa. Se você contrata esse empregado antes do momento necessário ou depois, isso traz reflexos muito impactantes no dia a dia da sua empresa, principalmente na situação financeira dela. Então, conhecer o momento certo é fundamental. Eu relacionei aqui alguns sinais que levam você a pensar, eu estou precisando de contratar um empregado. O tempo certo, né? Igual o Gideão teve. Isso. Por quê? Se você não tem um empregado, a sua empresa ela vai ter um limite de crescimento. Se ela crescer além desse limite e você estiver sozinho, e ela vai te sobrecarregar muito, você vai ter que dar conta do serviço, e isso vai te causar o quê? Ansiedade, estresse, cansaço. Por quê? Você está sozinho e não consegue atender a demanda. Fora que pode cair a sua qualidade de serviço, cair a qualidade do seu produto, porque você não está conseguindo sozinho atender os clientes, fazer o seu serviço de uma maneira correta, de uma maneira com boa qualidade, não é? Então, duas consequências. Se você perder o tempo de contratação desse empregado, você vai se sobrecarregar e pode adoecer. E, consequentemente,
crescer a sua empresa, pode vir a perder a sua clientela e com isso a sua empresa também não sobrevive. E você acaba ficando limitado. Ou você não pode crescer porque você não dá conta desse crescimento. É verdade. Agora, Jaqueline, depois que Gideão convoca as pessoas, ele não se sente muito seguro em chamar, será que era o momento certo? Ele fica com um pouco de dúvida, não é isso? O que ele faz? Gideão, ele começa a pedir a Deus um sinal. Ele quer ter certeza de que realmente aquele era o momento certo. Olha só, Deus já tinha falado, né? Ele já tinha visto, um dos sinais era que o exército do inimigo já estava pronto para atacar eles, mas ele queria mais sinais. E aí você fala assim, poxa, mas isso foi falta de fé? Gideão era muito medroso, era falta de fé. Eu vejo isso como prudência, né? Todo empreendedor, ele precisa ser prudente. Ele precisa estar com o olhar nos sinais. Isso. Qual foi o sinal que Gideão pediu? E aí Gideão pediu a Deus. Gideão falou, olha, eu vou colocar aqui um velo de lã na terra. E se amanhã o velo estiver molhado e a terra seca, eu vou entender que Deus está comigo e que é o momento. E aí, realmente, quando ele acordou de madrugada, que ele foi ver, o velo estava molhado e toda a terra seca, algo impossível de acontecer, né? A Bíblia fala que ele até espremeu e encheu uma taça ou um copo, né? Mas ele ainda não estava satisfeito. Olha a prudência de Gideão. Gideão ainda não estava satisfeito e ainda pede perdão. Olha, Deus, não fique zangado comigo, mas... E agora ao contrário, se eu colocar o velo de lã e a terra ficar molhada e o velo ficar seco, aí eu vou entender e realmente Deus fez. E eu creio que Deus estava ali terminando a boa obra que ele iniciou no coração de Gideão, né? Porque no primeiro vídeo nós falamos sobre isso. Deus, ele começa a estruturar o emocional de Gideão, começa a mostrar a Gideão que ele era capaz, que ele estava com o povo, que ele ia fazer. Então ali Deus estava concluindo essa confiança, né? Essa crença de merecimento, essa crença de capacidade em Gideão. E Gideão ali já tem a certeza de que realmente Deus estava com eles. Isso é interessante porque o processo para Deus te desenvolver como empreendedor, você não vai crescer tudo de uma vez. Vai ser paulatinamente. É um processo, é com o tempo. Cada fase da sua vida, Deus vai te moldando como um empreendedor. Nessa fase que Gideão está de pedir um sinal a Deus, ela é muito importante para você. Nós já falamos que o tempo de contratação tem que ser exato. Não pode ser antes, nem pode ser depois. Tem que ser no momento exato. Então você precisa discernir o tempo. Outra questão. Qual é o custo desse empregado? Da mesma forma que Gideão queria saber se tinha orvalho na lã ou se tinha orvalho na terra, você também precisa saber, eu tenho recurso suficiente para pagar esse funcionário? Isso é um dos fatores onde os empresários mais erram. Mais erram. Por quê? Falta de conhecimento. E por falta de gestão financeira. Não tem controle financeiro das suas contas. Então, você sabe quanto custa um empregado? Qual é o retorno que esse empregado vai dar para a sua empresa? Ele vai gerar lucro? Ou mesmo que ele não gere lucro, que seja aqueles empregados indiretos, por exemplo, você pode estar muito sobrecarregado e não está conseguindo dar conta da gestão administrativa, financeira, atendimento de cliente, e você coloca uma pessoa só para fazer isso. Indiretamente ele não está trazendo retorno financeiro, porque ele não trabalha na produção, não trabalha no serviço, mas de alguma forma esse empregado está contribuindo para a lucratividade da sua empresa. Então observe, Gideão pediu um sinal a Deus. Tem sinais que Deus são sinais impossíveis de acontecer. E tem sinais que você tem que buscar. Deus
oferecer, fazer uma conta para você, dizendo qual é o custo do seu empregado, se você tem lucro, se você não tem lucro, se você vai ter condições de pagar esse empregado. Deus não vai fazer isso. E existem outras situações atípicas que você não tem elementos que possam te direcionar. Aí Deus faz o impossível, não é isso, Jaqueline? Porque o impossível é de Deus. É verdade. Né? Aquilo que nos cabe, nós temos que fazer, nós temos que correr atrás, nós temos que buscar. Se eu não sei, eu vou buscar um profissional que vai me orientar. Correto. Né? Mas nós já passamos aqui por várias experiências em que nós tínhamos todos os elementos que precisavam, mas existia dúvidas que somente Deus poderia nos tirar. Aí nós pedíamos sinais a Deus e Deus sempre nos deu sinais. Nesses 21 anos de gestão do suporte contábil, Deus já nos deu muitos sinais que foram determinantes para que nós decidíssemos sim ou não de fazer um contrato, fazer um negócio, não é isso, Gica? Então conte com isso. Sinais que são Deus que vai te dar e os sinais que você tem que obter pela sua gestão financeira. Então nós já abordamos dois tempos, o tempo, o custo e o retorno que esse empregado vai te dar. São 3 coisas que você precisa saber para que você faça uma contratação no momento certo e não deixe de contratar, porque você vai, com isso, atrofiar a sua empresa. E aí a gente pode colocar aqui mais alguns sinais, né? Quando você não está conseguindo atender a demanda do seu serviço, quando você está perdendo a qualidade, você começa a perder a qualidade do seu serviço, do atendimento ao seu cliente. Quando você não tem tempo mais para acompanhar a gestão financeira ou operacional da sua empresa, isso é um grande sinal. Quando você precisa de um profissional habilitado para fazer algo específico, né, que você não sabe. Quando você não tem mais tempo de descanso, isso é um sinal grande, gente, porque se você não tem tempo para descanso, você trabalha de segunda a segunda, daqui a pouco você vai adoecer, vai ter um estresse, um staff, e se você só você, daqui a pouco a sua empresa para, porque se você ficar doente, quem vai trabalhar? Né? Então, e se seus clientes não conseguem mais falar com você, não conseguem mais ter um retorno, não conseguem mais não consegue mais ter uma resposta sua? Mas existem situações que mesmo você passando por todos esses pontos, você pode não ter condições financeiras de arcar com o custo de um empregado. Nós temos aqui clientes que estão vivendo essa situação. Por que, Jussara? Porque houve erro de planejamento lá atrás. Então ele acabou arcando com muitas dívidas, de modo que o que ele fatura hoje não é o suficiente para que ele pague mais um empregado. Isso é uma situação difícil e complicada de se administrar. Mas se você tem fé em Deus, com certeza, você estiver nessa situação, você vai conseguir sair. E a gente pode até contar um pouquinho da nossa experiência, né? É verdade. Quando nós começamos, na verdade, Jussara começou sozinha, dentro de um quartinho, né? Dentro do meu quarto. Dentro do quarto dela, ela começou sozinha e o negócio foi crescendo, não foi? E aí já chegou um momento em que ela já pôde alugar uma sala, mas sempre sozinha. E eu já estava concluindo a faculdade, estava no meu último ano de faculdade, mas eu trabalhava já numa empresa de contabilidade. E foi quando a Jussara falou assim, já que eu não estou conseguindo mais dar conta sozinha, eu preciso de mais alguém para ficar no escritório, para atender o telefone. Mas só que a gente não vai ter condições de tirar nada, porque o que entra é para pagar aluguel, pagar telefone, pagar internet. E eu falei assim, então vamos pedir um sinal a Deus. E aí eu falei, Jussara, eu vou conversar com a minha chefe, eu vou contar a situação que eu queria sair para abrir o meu escritório. E se ela me mandar embora, e se ela concordar em me mandar embora para eu receber os 6 meses de auxílio-desemprego, já vai ser um alívio, né? Porque aí eu vou ter 6 meses aí com essa segurança
cobrança do auxílio-desemprego. E nós oramos, e eu fui conversar com a minha chefe na época, né? E ela me deu maior força, e ela falou, não, eu vou te mandar embora, eu vou pagar tudo que você tem direito, você vai ter seu auxílio-desemprego, tudinho você vai ter. E nós vimos aquilo como uma resposta de Deus. Porque era algo difícil de acontecer. Sim, porque né, não era ela que queria me mandar, eu que queria sair. Mas ela foi assim muito generosa e eu vi ali a mão de Deus, né? Claro que é uma situação diferente, porque eu estava saindo para entrar como sócio, não ia ser uma empregada. Mas era algo assim muito desafiador, porque ainda tinha minha faculdade para pagar. E a gente pensando assim, gente, como é que vai ser? E quando passar os 6 meses, se a gente ainda não continuar não tendo dinheiro, mas Deus providenciou tudo. Todas as coisas, graças a Deus. Então, são coisas assim que realmente, nessa jornada em que você quer empreender e tem como sócio o seu Deus, ele sempre dá essa ajuda. Sempre vai ajudar, graças a Deus. Mas, Jaqueline, continuando a história, o que aconteceu depois disso? Gideão, ele vai e começa a convocar os homens das tribos de Israel, e ele consegue juntar 32 mil homens. Mas Deus chega para ele e fala, olha, faz o seguinte, quem for medroso, quem for covarde, manda voltar para casa. Voltou 22 mil homens. Tem que lembrar que ele tinha, o exército inimigo tinha 135. Então sobra só 10 homens. 10 mil homens. Jaqueline, fala um pouquinho sobre essa situação. Por que Deus mandou os medrosos, os covardes voltar para casa? Gente, quem tem medo, quem é medroso, quem é covarde, quem reclama demais, tudo que é negativo, né? Você acaba contaminando o outro, né? Então Deus, ele já viu ali, ó, quem é medroso manda embora. Por quê? Porque ia contaminar quem não era. E isso é algo importantíssimo para você avaliar um empregado, para você avaliar dentro da sua equipe. Se você hoje já tem uma equipe, você precisa ficar Observa dentro isso. Porque uma pessoa tóxica, uma pessoa que tem hábitos tóxicos, a tendência é ela contaminar os outros. Então, se é um empregado que ele costuma falar mal da empresa, só vive reclamando, reclama do salário, faz isso, faz aquilo, vai acabar contaminando os outros. É verdade. Então, é algo que você precisa eliminar. E não pode demorar. Se você está contratando, às vezes é difícil identificar esse perfil desse empregado, que é um defeito de personalidade que prejudica muito o seu ambiente de trabalho. Mas assim que você identificar, não demore muito de corrigir isso, porque realmente ele mina a vida dos demais empregados, prejudica todo o seu ambiente produtivo, e isso é maléfico para a sua empresa. Mas depois disso, que Deus manda esses covardes, esses medrosos voltarem para casa, Deus faz mais uma prova. Ele diz que ainda tem muito, olha tem só. Muito, tem só 10 mil para lutar contra 135. Não, ainda tem muito. Imagina o coração de Gideão, né? Devia estar Mas na altura do campeonato, acho que Gideão já estava confiante em Deus, né, ele gente? sabia que Deus era muito maior do que qualquer exército grande, né? É interessante que Gideão se firma muito nos sinais. Se Deus deu o sinal, ele parece que segue ali. Isso é a fé, né? É a fé. Então Gideão vai e Deus faz mais uma prova e pede para aqueles 10 mil homens descer até uma fonte. E ali a prova era a seguinte: os homens que se abaixassem e levasse a água até a boca e lambesse a água, ele separaria para um lado. Os que se abaixassem e bebesse a água apoiando-se no chão, Deus colocaria para o outro lado. Dos que levaram a água até a boca, foram 300 homens. Os 9.700 homens se portaram da forma contrária, e Deus disse, somente os 300 é com quem você vai contar para lutar contra os 135 mil homens.
Mas tem um detalhe importante. Isso que Deus fez era para mostrar para Gideão e para todo o povo de Israel que eles iriam ser libertos daquele jugo que estavam sobre eles, daquela situação difícil por causa da mão de Deus. Então, ele deixou esses 300 homens. Mas nós tiramos um ensinamento muito importante sobre esses 300 homens que restaram. Fala um pouquinho, Jaqueline, o que tinha de diferente nesses 300 homens? Então, ali Deus viu que aqueles que foram, pegaram a água com a mão, levaram até a boca, eles continuaram, mesmo diante da sede, eles continuaram o quê? Atentos. Com a arma na mão. Com a arma na mão. Não descansaram, né? Foram lá, não importava se estavam com sede ou não. Eles tiveram um trabalho, porque imagina um trabalho de... Todos os 10.000 estavam com sede. Isso é interessante. Né? E deviam estar com muita sede. Mas teve alguns que levaram até a boca, continuaram olhando, atentos, com a arma na mão e não descansaram em momento nenhum. Então, o valor estava ali na atenção, no perfil daqueles homens. E o que a gente aprende com isso? Você precisa ter definido qual é o perfil dos seus funcionários. Isso é muito importante, eu preciso entender um pouco disso. E eu sou até analista de perfil comportamental, isso foi algo que eu aprendi, que eu acho lindo, que existe uma metodologia para você entender qual é o perfil de cada pessoa. Cada um de nós temos perfis diferentes, mas existem 4 perfis. Né? E você precisa entender um pouco disso. Qual é o perfil do seu funcionário? O seu trabalho, a sua empresa, ou do candidato, ou do próprio funcionário que já está na sua empresa. Sim. O que é a sua... minha empresa precisa ter pessoas dinâmicas. Porque entra, sai de cliente, você tem que atender o cliente, você tem que ser organizado, então você precisa levantar esse perfil. Não adianta, se é um ambiente em que você precisa de pessoas dinâmicas, você coloca uma pessoa calma demais, ou uma pessoa tímida demais. Para atender o público, a pessoa é tímida demais. Para vendas precisa de uma pessoa extrovertida, uma pessoa persuasiva. Como é que vai ser uma pessoa tímida? Então, tudo isso fala do perfil comportamental de cada um. E hoje as grandes empresas, Jussara, já estão usando essa metodologia que se chama DISC para contratação, para identificar esse perfil e ver se realmente aquela pessoa ela tem um perfil comportamental ideal para aquela função. Porque quando você coloca uma pessoa errada, pode até estar no lugar certo, mas ela é errada para ela. Ela não tem aquele perfil para aquela atividade. O que pode acontecer? Então, o que acontece? O que eu vejo muito, sabe, Jussara? As pessoas, elas aproveitam as oportunidades para ter uma profissão. E, de repente, apareceu uma oportunidade para uma pessoa trabalhar com vendas. Mas ela não tem jeito para vendas, ela é tímida. Mas ela foi ali trabalhar com vendas e, de repente, ela se esforçou. Ela até consegue vender, aprendeu algumas coisas, mas aquela pessoa no interior dela, ela não ama fazer aquilo. Ela está insatisfeita, ela vai ficar insatisfeita. E aí, um funcionário insatisfeito, o que acontece? Ele não progride, ele não produz, ele não traz um retorno para a empresa. Nós passamos por uma situação assim, porque chega uma hora que o funcionário acabou, ele não ama fazer aquilo, ele não vai querer crescer naquilo, ele não vai querer aprender mais, não vai querer investir nele, porque ele não ama e acaba se conformando, às vezes por causa do salário, às vezes por causa dos benefícios. E isso é ruim, porque acaba a pessoa não crescendo e a empresa também não crescendo. Isso, qual é o motivo que a sua empresa não cresce? Você não conseguir formar equipe. Então, você com o empregado errado, o lugar pode até ser certo, mas ele está no lugar errado. Na função errada, às vezes é só trocar de função. Isso. Aí esse empregado não vai ter engajamento com a empresa. E com o que vai acontecer? Você nunca vai ter uma equipe se você não corrigir. Pode corrigir, que nós já passamos por situação assim. O empregado era muito bom, mas estava no lugar
lugar errado. Nós colocamos ele para o lugar certo e está com a gente já há 15 anos. Cresceu, 10 né? anos. Cresceu. Tem funcionários já fazendo faculdade e nós contratamos para fazer um serviço de rua. E hoje faz faculdade, já está em outra função. Então, isso também é interessante você observar à medida que o empregado vai se desenvolvendo. Por quê? Você vai colocar ele no lugar certo porque você conheceu o perfil. Agora, se notar que ele está na sua empresa, não há lugar para ele ali, tem que realmente tirar, porque senão você nunca vai ter uma equipe de sucesso. E sua empresa vai acabar não crescendo. Verdade, né? Verdade. E a outra coisa é você ter funcionários que você trabalhe para que eles enfrentem os desafios junto com você, para que eles estejam engajados, que eles entendam os valores e os objetivos da empresa e, como as pessoas dizem, né, e vistam a camisa da empresa. Vistam a camisa da empresa. É interessante você entender que esses 300 homens de Gideão, na semana que vem nós vamos continuar a história e você vai ver isso muito atentamente. O seu candidato precisa ter um coração ensinável. Isso é importante. Sua empresa vai precisar ter processos, vai precisar ter métodos, vai precisar ter rotinas e esse empregado tem que adaptar a esse processo. Então ele precisa ser ensinado muitas vezes. Mas existem pessoas que são resistentes ao ensino. Não conseguem obedecer uma rotina. Sempre faz do jeito dela. Claro, um empregado também que inova um procedimento, isso é muito válido. Mas se existe um padrão e ele é resistente ao ensino, são pessoas que não são ensinadas. Isso é muito importante. E é claro que algumas situações não tem como a gente identificar em uma entrevista. Né? Uhum. Se você tem condições de contratar uma empresa e já passa para a empresa, olha, eu quero um candidato que tenha isso é muito fácil, né? Um dinheiro é fácil. Um dinheiro é fácil. Agora, quando você não tem esse dinheiro e você mesmo busca avaliar, busca fazer essa entrevista e contratar, fica complicado. Você, logo assim de cara, já... Né? E aí, para isso, existem os 3 meses de experiência. E que você pode ver algumas coisas no funcionário, ficar atento para algumas coisas, né? Tem algumas coisas que hoje é facílimo de você já conseguir ter uma visão. Se esse empregado ele vai conseguir seguir os princípios e os valores da sua empresa. Entra no Facebook, entra no Instagram, que você já consegue ali ter uma visão muito boa de quem você está contratando. Então, já é uma ferramenta disponível, né, Jaqueline? Isso é muito bom. Por quê? Se o empregado não tem os mesmos valores que você, não segue os mesmos princípios da sua empresa, vai dar certo. Não vai dar certo. Então, ou você vai influenciar como um bom líder e de repente transformar aquela mentalidade desse funcionário. E aqui nós tivemos experiências assim, que a gente foi trabalhando, as meninas foi mudando a mentalidade delas, né? E hoje são grandes profissionais, né? Toda a nossa equipe começou, não sabia fazer nada e a gente ensinou do zero, né? E são ótimos. E hoje são grandes profissionais. Agora, a linguagem verbal, corporal também é um sinal bom, não é, Jaqueline? Sim. Se você vê uma pessoa que só vive cabisbaixa, que só vive, né? Você vai ver logo uma baixa autoestima, uma falta de confiança em si mesmo. Aquela pessoa que tem medo de mudar, de mudanças, de não quer crescer, não quer estudar. Isso é muito importante. Né? Pessoas com palavras muito pesadas, muito duras, né? Palavras baixas também, né? Que acabam ofendendo as pessoas. Isso também são detalhes que você vai observando. Tem 3 meses. 3 meses. Contrato de experiência. Uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe. Também. Né? Que perde o controle diante da pressão. Então, tudo isso você vai avaliando. E uma coisa muito importante, isso você já consegue avaliar na entrevista, é uma pessoa que não cresceu profissionalmente, ficou mudando muito de emprego, ficava um pouquinho de emprego, daqui a pouco mudou outro, daqui a pouco mudou
te chamar a atenção. Que às vezes, quando a gente não tem condição de pagar uma empresa para contratação, a gente vai muito por indicação, né? É bom, ajuda, né? Ajuda muito. Dependendo muito. de quem indicou. Mas ajuda muito a indicação. Mas você precisa ficar atento a isso, porque muitas das vezes a pessoa que indicou é uma pessoa que quis ajudar, mas não conhece a pessoa ao fundo. E você só vai conhecer mesmo quando no dia a dia. Você vai começar a lidar com essa pessoa. Então precisa ficar atento a essas coisas. E às vezes também acontece do comportamento do empregado mudar depois de anos de convívio. Isso também já aconteceu com a gente. Pessoas que mudam o comportamento porque ou casa ou porque começa a ter alguns problemas pessoais que começam a interferir muito no seu contexto de trabalho. Então, tem pessoas que mudam o comportamento. E isso também, então, a vida do empreendedor, ela é de constante observação e precisa de algo muito importante. Sabe o que é, Jaqueline? Sabedoria. A sabedoria vai te ajudar a discernir. Isso aí. Cada momento, cada contexto. Para quê? Para que você seja uma pessoa justa. Isso aí. Respeitar também o seu empregado como pessoa e o empregado tem que te respeitar também. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a continuação dessa história de Gideão, que você vai sentir que essa sabedoria, esse compromisso entre patrão e empregado é fundamental para a vitória. Então, não é a quantidade de empregado que vai fazer a sua empresa vencer, crescer. É a qualidade. Qualidade, isso é muito importante. É a qualidade das pessoas que estão do seu lado e o quanto elas estão engajadas com você, com o valor da sua empresa, com aquilo que você acredita. Então isso é muito importante, né? Isso é como se fosse que você conseguisse montar um corpo. E os seus clientes vão observar isso. Vão observar toda essa união, todo esse sistema que funciona num processo que tudo acaba perfeitamente, entendeu? Mas fique atento, porque isso não vai depender dos seus funcionários. Isso vai depender de quem? De você. Você é o líder. É você que tem que influenciar. É você que tem que mudar a mentalidade deles com o seu comportamento, a sua maneira de falar, a forma como você vai incentivar cada um deles, a forma como você lida, a forma como você se comporta dentro da empresa. Tudo isso vai influenciar para que essa equipe se una e seja uma equipe de sucesso. Por isso que nessa história de Gideão, a primeira coisa que Deus fez com ele foi mudar o emocional dele. Porque um líder descontrolado, um líder que não sabe lidar com os empregados, ele não é um líder. Ele nunca vai conseguir ter uma equipe. Por quê? Vai haver uma rotatividade de empregado, pessoas insatisfeitas ou pessoas acomodadas, que se acomodam ali, mas nunca vai fazer a sua empresa crescer. Então fique atento a esse detalhe, né, Jaqueline? E aí uma coisa que eu sempre falo, mude primeiramente você. E depois você vai mudar tudo à sua volta. Tá bom? Então concluímos, né, Jussara? Essa segunda parte dessa série. Semana que vem tem a terceira parte. Não deixe de assistir, não deixe de acompanhar. Muito conhecimento aqui para você. Tá bom? Se inscrevam no nosso canal, hein? Ative o sininho para receber as próximas aulas. Isso aí, até o próximo.